No início dos tempos, Deus formou os céus e a terra. Ele estendeu suas mãos poderosas e moldou o jardim do Éden. Cada flor, cada folha verde e cada animal que corria livremente pela relva foram criados com amor e perfeição pelo Criador de todas as coisas. Neste jardim paradisíaco, a presença de Deus envolvia cada aspecto da vida. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, desfrutavam da beleza e da abundância que os cercava. Suas almas se enchiam de alegria ao contemplar a criação divina, e sua comunhão íntima com o Criador era como uma fonte inesgotável de paz e felicidade. No jardim do Éden não havia espaço para a tristeza, o medo ou a dor. Cada criatura vivia em perfeita harmonia, cumprindo seu propósito designado por Deus. As águas cristalinas dos rios, as aves nos céus azuis e os frutos suculentos das árvores perfumavam o ar com doçura. Tudo era bom, tudo era perfeito, pois Deus havia declarado assim desde o princípio. A cada amanhecer, Deus visitava seus filhos no jardim, envolvendo-os com seu amor e instruindo-os em sua sabedoria. Ele os orientava a cuidar da criação, a dar nomes aos animais e a cultivar o solo fértil para alimentar-se dos frutos generosos que a terra oferecia. Nessa comunhão perfeita, Adão e Eva experimentavam a plenitude da vida. Então uma voz sussurrou mentiras e enganos no coração de Eva, tentando semear dúvidas sobre a bondade de Deus. O tentador, em sua astúcia, questionou a ordem divina de não comer do fruto da árvore no meio do jardim e insinuou que o fruto proibido poderia abrir os olhos e trazer conhecimento do bem e do mal, sendo como Deus. Seduzida pelas palavras do enganador, olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal com desejo e curiosidade. Ela viu que o fruto era atraente aos olhos e parecia ser capaz de conceder sabedoria. Então, sem consultar seu esposo ou buscar a orientação de Deus, ela estendeu a mão e colheu o fruto proibido, comendo-o. Depois Adão comeu e eles, ao comerem do fruto proibido, experimentaram a amargura da desobediência e da separação de Deus. Nesse momento fatídico, o pecado entrou no mundo perfeito de Deus. A inocência foi perdida e a comunhão íntima entre o Criador e suas criaturas foi quebrada. O jardim do Éden, que antes era um lugar de perfeição e comunhão, tornou-se um lembrete doloroso da queda da humanidade. O pecado deixou sua marca indelével, lançando uma sombra sobre o mundo que mudaria para sempre o destino da humanidade. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mundo mudou drasticamente. Antes disso, tudo era perfeito no jardim. Não havia dor, sofrimento ou separação de Deus. Mas a desobediência trouxe consequências profundas e tristes para toda a criação. O primeiro efeito imediato da desobediência foi a percepção da própria nudez por parte de Adão e Eva. Antes, eles viviam em perfeita harmonia, sem qualquer sentimento de vergonha ou inadequação. Agora, de repente, sentiram a necessidade de se esconderem e cobrirem seus corpos, pois sua inocência foi substituída pela consciência do pecado. Além disso, a desobediência trouxe uma separação dolorosa entre Deus e a humanidade. Antes, Adão e Eva desfrutavam da comunhão direta com Deus no jardim. Eles podiam ouvir sua voz e caminhar com ele livremente. No entanto, depois da desobediência, essa comunhão foi quebrada. Deus não podia mais estar na presença deles da mesma maneira, pois o pecado cria uma barreira entre a pureza de Deus e a imperfeição do homem. Outra consequência grave da desobediência foi a entrada da morte no mundo. Antes do pecado não havia morte. A vida era eterna, e a ideia de perder alguém para a morte era desconhecida. No entanto, a desobediência de Adão e Eva trouxe não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. A separação de Deus causada pelo pecado é uma forma de morte espiritual, uma perda da vida verdadeira e plena que só pode ser restaurada através da reconciliação com Deus. Além disso, a terra também foi amaldiçoada por causa da desobediência. O solo, que antes produzia frutos abundantemente e sem esforço, agora estava sujeito a espinhos e ervas daninhas. O trabalho se tornou árduo e difícil, uma luta diária para cultivar alimentos e sustentar a vida. Essa maldição na terra refletia a ruptura no relacionamento entre o homem e a criação.
uma consequência direta da rebelião contra a ordem estabelecida por Deus. Mas mesmo no meio dessas consequências sombrias, há uma promessa de esperança. Deus, em sua infinita misericórdia, ofereceu um plano de redenção. Ele prometeu enviar um Salvador, alguém que restauraria a comunhão perdida, venceria a morte e traria vida abundante para aqueles que confiassem nele. Essa promessa é uma luz brilhante no meio da escuridão do pecado, mostrando que, apesar das consequências da desobediência, o amor e a graça de Deus continuam presentes, oferecendo um caminho de reconciliação e restauração. O esplendor inicial da criação logo deu lugar a uma mal crescente, à medida que a humanidade se afastava dos caminhos de Deus. A história dos homens e mulheres na Terra começou a se tingir de cores sombrias, marcadas por escolhas errôneas e desvios do propósito divino. Com o passar das gerações, o pecado de Adão e Eva teve consequências graves. A inclinação para o mal tornou-se uma característica inquietante da natureza humana. A cada geração, as histórias se repetiam. Filhos traíam pais, irmãos invejavam irmãos, e a corrupção se alastrava como uma praga insidiosa. As primeiras páginas desse capítulo sombrio da história humana são manchadas pelo relato de Caim e Abel. Dois irmãos, cada um com seu próprio sacrifício diante de Deus. Abel, em sua humildade e devoção, apresentou um sacrifício aceitável ao Senhor. Mas Caim, impulsionado pelo orgulho e ciúme, ofereceu a Deus um sacrifício inadequado, revelando a natureza corrupta de seu coração. A ira de Caim se inflamou quando seu sacrifício foi rejeitado, levando-o a cometer o primeiro homicídio registrado na história da humanidade. A narrativa de Caim e Abel é um eco doloroso da queda, uma ilustração vívida da corrupção humana em sua forma mais terrível. O orgulho que levou Caim a cometer fratricídio ainda ecoa nos corredores sombrios da história, lembrando-nos da capacidade humana para o mal quando nos afastamos dos caminhos de Deus. À medida que os séculos avançavam, a corrupção humana não diminuía, mas encontrava novas formas de se manifestar. Guerras, opressão, injustiça e crueldade tornaram-se marcas registradas da sociedade. Os corações dos homens estavam endurecidos, distantes da luz e da verdade que emanavam do Criador. Neste cenário sombrio surge a figura de Noé. Um homem justo em uma época de trevas, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Ele foi chamado para uma missão monumental: construir uma arca para salvar a humanidade e os animais da iminente destruição pelo dilúvio. A corrupção era tão difundida que a única solução era começar de novo. O dilúvio, um ato de juízo divino, foi também um lembrete do terrível alcance da corrupção humana. A água que cobriu a terra foi um símbolo poderoso da necessidade de redenção e renovação. Mesmo diante da devastação, a graça de Deus brilhou através de Noé e sua família, preservando uma semente de esperança para o futuro. Após o dilúvio, a humanidade teve uma oportunidade de recomeçar, mas a corrupção não desapareceu completamente. A Torre de Babel é um exemplo posterior da arrogância e do orgulho humanos, culminando na dispersão das línguas e na divisão dos povos. Deus olhou do céu e viu a arrogância e a rebeldia do povo. Em sua justiça, ele decidiu intervir para frustrar seus planos. Deus desceu e confundiu suas línguas, fazendo com que eles falassem idiomas diferentes. O que antes era um entendimento comum se transformou em caos e confusão. Os construtores da torre não podiam mais se comunicar e o trabalho foi interrompido. Grupos linguísticos se formaram, cada um se afastando dos outros para diferentes regiões da terra, levando consigo sua língua e cultura únicas. Assim, a torre inacabada ficou conhecida como a Torre de Babel, um símbolo da soberba humana e da intervenção divina para reprimir a rebelião. A dispersão das pessoas marcou o início da diversidade linguística e étnica na humanidade, refletindo a vontade de Deus de que os povos se espalhassem pela terra e cumprissem seus propósitos de uma maneira que glorificasse seu nome, em vez de exaltar o orgulho humano. Outro exemplo é: as cidades de Sodoma e Gomorra são emblemáticas na narrativa bíblica, representando um ponto crucial na história da humanidade em sua relação com Deus. O relato encontrado no livro de Gênesis 19
destaca a corrupção moral e espiritual extrema que dominava essas cidades antigas, levando à intervenção divina através da destruição por fogo e enxofre. A história começa com a visita de 2 anjos enviados por Deus à cidade de Sodoma. Eles foram recebidos por Ló, um homem justo que habitava na cidade, sobrinho de Abraão. Ló os hospedou em sua casa, mostrando hospitalidade e respeito, contrastando com a depravação que reinava nas ruas. Enquanto os anjos estavam na casa de Ló, os homens perversos da cidade cercaram a casa, exigindo que Ló os entregasse. Esse episódio revela a profunda imoralidade que caracterizava Sodoma. Diante dessa situação, os anjos protegeram Ló e sua família, revelando-lhes os planos de Deus para destruir Sodoma e Gomorra por causa de sua maldade. Ló e sua família foram instruídos a fugir da cidade antes que a destruição caísse sobre ela. Mesmo diante da advertência divina, alguns membros da família de Ló relutaram em partir, demonstrando a influência negativa do ambiente corrupto sobre suas vidas. Enquanto Ló e sua família fugiam, Deus cumpriu sua palavra e lançou sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de fogo e enxofre do céu. A destruição foi completa, reduzindo as cidades e seus habitantes à ruína em chamas. Esse julgamento divino evidenciou não apenas a corrupção moral das cidades, mas também a justiça e a santidade de Deus, que não tolera o pecado e a rebelião. Assim, a narrativa de Sodoma e Gomorra transcende o relato histórico e se torna um poderoso símbolo de alerta, justiça e redenção na cosmovisão bíblica. Ela nos lembra da importância de viver em retidão, temor a Deus e busca pela santidade em todas as áreas de nossas vidas. A traição de Judas Iscariotes é um episódio significativo e um exemplo de corrupção humana no Novo Testamento, destacando a corrupção humana em sua forma mais trágica. O relato encontrado em Mateus 26, 14, 16, 47 e 50 narra como Judas, um dos 12 discípulos de Jesus, entregou seu mestre por 30 moedas de prata, revelando os perigos da ganância e da traição nas relações humanas e espirituais. Conhecido por ser o tesoureiro entre os discípulos e motivado por sua ganância, procurou os líderes religiosos. Ele concordou em entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata, um preço comum para um escravo na época. Esse ato revela a prioridade de Judas pelo dinheiro, em detrimento de sua lealdade a Jesus e ao propósito do reino de Deus. A ganância e a traição de Judas são temas profundos que ecoam ao longo da história humana. A ganância é uma motivação poderosa, que pode corromper até mesmo aqueles que estão próximos de algo sagrado e nobre. Judas, apesar de sua proximidade com Jesus e de testemunhar seus milagres e ensinamentos, sucumbiu à tentação do dinheiro e da traição. A traição de Judas também destaca a complexidade das motivações humanas. Ele pode ter sido influenciado por uma combinação de fatores, incluindo sua própria ambição, desilusão com as expectativas messiânicas de Jesus e talvez até mesmo pressões externas dos líderes religiosos da época. Após a traição, Judas enfrentou profundo remorso e arrependimento. Ele devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, reconhecendo sua culpa. No entanto, sua tragédia culminou em um fim trágico, incapaz de lidar com o peso de sua traição. É um lembrete de que nossas escolhas têm consequências profundas. E devemos escolher com sabedoria em quem e no que colocamos nossa confiança e lealdade. Ao longo dos séculos que se seguiram, os relatos bíblicos continuaram a revelar a triste realidade da corrupção humana. Desde os reinos poderosos que se ergueram e caíram até as histórias individuais de pecado e redenção, a narrativa da humanidade é uma tapeçaria complexa de escolhas, consequências e a constante busca por restauração. A corrupção humana é uma realidade que ecoa através dos tempos, lembrando-nos da necessidade contínua de buscar a luz, a verdade e a graça que somente Deus pode oferecer.